22. Vamos colocar de pé. Primeiro Samuel, capítulo 22, verso 1 em diante. Livro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ai, se conseguisse só mais um pouquinho de retorno aqui. Aleluia. Eu não me ouço. Só Jesus, a voz vai embora, né? 1 Samuel 22, isso, agora sim. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. E então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para com ele. Verso 2: Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E se foi Davi dali para Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Vamos agora para 2 Samuel capítulo 23 e verso de número 11, somente para concluir o pensamento que o Espírito Santo trouxe no meu coração. 2 Samuel 23, verso 11. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. A epígrafe do texto diz assim: os 37 valentes que Davi teve. Verso 11. E depois dele, Samá, diga comigo Samá, filho de Agel Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. E este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Amém? Podemos assentar, queridos? Deus. Meus amados, quero meditar convosco no texto sagrado, a qual Deus trouxe ao nosso coração nesta noite. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. A palavra de Deus nos fala acerca de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. Sabemos que a monarquia adentrou em Israel a partir do capítulo 10 de 1 Samuel. Até então, Israel era governado pelos juízes. Israel, quando saiu da terra do Egito, foi liderado por Moisés. Durante 40 anos no deserto, Moisés peregrinou com o povo e o liderou. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança. Após a morte de Josué, vem o período dos juízes. Entre os juízes houve uma mulher que governou a terra na época dos juízes. Mas no capítulo 10 de 1 Samuel, a Bíblia diz que o povo clama a Deus e pede um rei para governá-los. A nação estava sendo afligida pelos inimigos, e ao invés do povo buscar a Deus, voltar-se para Deus, se humilhar diante do Senhor, o povo começa a clamar e pedir um rei. Israel olha as nações vizinhas que tinham reis, que guerreavam as suas guerras, que iam diante dos exércitos fazendo guerra, e eles, ao invés de depositar sua confiança em Deus para livrá-los da mão dos inimigos, eles começam a pedir um rei, um homem que governasse, que fosse diante do exército e fizesse guerra. Deus permite então que a monarquia entre no capítulo 10 de 1 Samuel, quando Saul é ungido o primeiro rei de Israel. Saul foi a vontade permissiva de Deus. Existe a vontade perfeita de Deus e existe a vontade permissiva. O povo clamou, pediu, Deus permitiu que Saul fosse ungido rei, mas não era a vontade perfeita de Deus.
A Bíblia diz que Saul a princípio fora um bom rei, enquanto obedecera ao Senhor. Mas quando Saul desobedece a Deus, deixa que o orgulho, deixa que a soberba entre no seu coração. Este é o perigo de homens que são usados por Deus. Quando eu falo homens, estou incluindo mulher, homem, porque Deus olha para a terra e diz filho do homem, independente do seu sexo, homem ou mulher. Este é o perigo quando o homem começa a ser usado. Ele permite muitas vezes que o orgulho, a soberba entre no seu coração. E quando nós achamos que não precisamos mais de Deus, que somos autossuficientes, a presença, o Espírito Santo de Deus se afasta do homem. E é o primeiro passo para uma derrota, um declínio espiritual. Por isso não importa a situação, o lugar aonde Deus te coloque, seja sempre dependente de Deus, porque enquanto você e eu, nós dependemos de Deus, nós seremos vitoriosos. Saul agora deixa de depender de Deus e rejeita a direção de Deus para a sua vida e começa a seguir o desejo do seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E ele começa a seguir o desejo do seu coração e rejeita o senhorio de Deus, a direção de Deus para a sua vida. E Deus o rejeita para que reine sobre o povo. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus fala com o profeta Samuel: manda, vai, vem aqui, enviar-te-ei a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel sente pena de Saul e Deus repreende o profeta e diz: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que reines? Deus rejeitou Saul como rei porque ele não andava na obediência nem na direção de Deus. A Bíblia diz que agora Samuel vai à casa de Jessé, unge Davi rei de Israel. Davi agora é ungido perante os seus irmãos, o óleo desce sobre a sua cabeça, o Espírito Santo de Deus se apodera dele, porque no Antigo Testamento não é como esse fervo gostoso, essa alegria do céu que está aqui, um pulo, outro salto, fala mistério, outro da glória, um sente a presença, um sente arrepio, outro marcha, outro dança. Não, no Antigo Testamento o Espírito Santo era para 3 classes somente: era para o sacerdote, era para os profetas e era para o rei. Somente reis, sacerdote e profeta recebia. Mas hoje nós somos privilegiados. É só abrir o coração e receber. É para quem abre o coração e quer receber de Deus. O Espírito Santo se apodera de Davi, e junto com a unção vem a chamada de rei de Israel, de chefe do exército de Deus, governante, líder de Israel. E quando você ouve mensagens que Deus fala contigo, que tem projeto, que tem uma obra, que tem uma chamada, que vai te usar, a primeira coisa que vem na mente é mar de rosa. Eu ficava alegre, como dizem os mineiros, faceira da vida, quando Jesus falava que ia me usar. Que coisa gostosa, ah meu Deus, que lindo, que maravilha. Só que junto com a chamada vem calúnia, inveja, vem perseguição. Este tema qual escolheram, Gênesis 49:18, fala acerca deste menino. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Deus tinha propósito na vida de José, Deus tinha propósito com ele. Qual era o propósito de Deus? Na onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Deus sabia da fome que haveria sobre a terra, e Deus prepara no meio da semente de Jacó alguém para armazenar comida e preservar a semente de Abraão. Deus escolhe José para trazer livramento para o povo, porque muitos na época morreram de fome. A Bíblia diz que todos desciam ao Egito para comprar comida, e a comida que tinha no Egito foi providência de Deus, porque Deus escolheu alguém para levar o alimento, para discernir sonho, para guardar comida. Deus escolheu você, querido. Você é escolhido. Talvez você chegou aqui hoje não entendendo o porquê das provas. Com a unção vem a perseguição, com a unção vem os Saús, com a unção se levanta os irmãos de José, com a unção vem tudo isso, querido. Com a unção vem tudo isso. Não pense que Deus
fome. Mas quando o inimigo entendeu os propósitos de Deus na vida dele, já se levantou irmão, já se levantou inveja, já se levantou as calúnias, e ele saiu do meio dos irmãos invejosos e caiu lá na casa do Potifar. Já se levantou endemoniada da mulher de Potifar, já se levantou no cárcere. Todo lugar vai se levantar, mas vai cair por terra, porque o que te chamou te guarda e te cuida. O que te chamou te livra. A Bíblia diz que quando desce essa unção sobre Davi, quando o Espírito Santo se apodera dele, o negócio já começa junto dos irmãos. Lá em 1 Samuel 17, quando o gigante Golias afronta Israel, Davi chega e pergunta que palavra é a sua irmã, já se levanta. O que tu acha que tu é? Tu pensa que tu vai fazer alguma coisa? Ele pensa, não, eu não faço nada, mas quem vem comigo pode. Eu não vou na minha força, eu não vou no meu nome. Ele não chegou e disse, Golias, eu, Davi, te derrota. Não, ele disse, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É o Deus de Israel que tu tens afrontado, e é no nome dele que eu vou contra ti. Mas junto com o Senhor vem a perseguição. Saul agora se levanta. Quando Saul entende, quando cai a ficha, como dizem aí, diz as minhas filhinhas lá, quando Saul entende que o Espírito de Deus já saiu dele, e que aquele moço tinha algo especial, e aquele menino tinha algo diferente, aí começa a perseguição, aí começa os levantes, aí Saul começa a perseguir. A Bíblia diz que Davi sai fugido de Saul. Davi vai embora fugido, foragido, como um malfeitor, um bandido. A palavra do Senhor nos mostra em 1 Samuel 22, que Davi, quando vai fugindo de Saul, ele entra dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão. Diga comigo, Adulão. Adulão. Adulão significa lugar dos desprezados. Davi entra dentro desta caverna de Adulão, e dentro desta caverna tinha uns 400 homens. Você viu o estado dos homens? Homens desgostosos de espírito, endividados, rejeitados. 400 homens desprezados pela sociedade. Havia homens inocentes dentro da caverna de Adulão, homens tais como Davi, porque eu quero dizer para você algo. O reinado de Saul era um reinado tirano. Saul cobrava altíssimos impostos do povo. Saul não tinha piedade, não tinha misericórdia. Um homem endemoniado vai ter misericórdia do povo de Deus? Você já viu quem trabalha na terra? Já viu quem trabalha no campo? Não pega-se empréstimos do governo para fazer a plantação. Quando vem a época da colheita, eu faço muita missão nos interior. Eles fazem aquela colheita e pagam o banco. Se der seca, se der enchente, se perder a colheita, eles perdem também a terra para o banco. Não é assim? Era mais ou menos isso que estava acontecendo com Saul. Esses homens endividados eram homens que deviam para Saul, e Saul tomava tudo, e eles saíam foragidos e entravam dentro da caverna de Adulão. Adulão, lugar dos desprezados. Adulão, lugar daqueles que a sociedade rejeitou. Havia homens inocentes ali, mas havia bandidos também. Havia homens culpados também. E Davi, quando foge de Saul, inocente, só porque recebeu uma unção, só porque tinha algo especial de Deus. Você não sabe por que a tua família se levanta contra a tua vida? Você não sabe por que não dá de participar com eles de nada de família? Porque sempre tem alguém para te alfinetar, te galfinhar. É porque tem a unção de Deus sobre a tua vida. É porque tem algo diferente. Olha o que o Espírito Santo diz para mim. Tem pessoas aqui, olha só, Jesus canta, Mené, segue, Daio, Adária, Camanassi. Tem pessoas aqui que quando é para se reunir para a família, já vai com o coraçãozinho doído. Vou levar uma alfinetada, chegar lá, vão me dar uma galfiada, vou receber alguma coisa, e é certeza, sai de lá o coração triste, porque sempre tem uma palavra, sempre tem uma indireta, sempre tem uma piadinha para entristecer o teu coração. Aí tu pensa assim, mas por que, Senhor? É porque tu tem unção. Mas sabe o que acontece?
Um dia Saul teve que reconhecer que o menino tinha Deus na vida. Os irmãos desse moço aí, um dia tiveram que pedir pão da mão dele. Vou profetizar. Glória a Deus. Vou pedir pão na tua mão, diz o Senhor. Quem te despreza hoje, quem te machuca hoje, quem te alfineta, te gafia, entristece teu coração, você vai dar pão, vai dar pão. Vai dar pão, você vai dar pão para eles. Vou buscar pão na tua mão. Esse pão, sabe o que é? Aqui, esse pão aqui, ó. Revelação, hein? É esse pão. Quando eu voltei para Jesus, apanhei já. Não sei se tem alguém aqui que já apanhou. Eu já apanhei. Eu já levei no rosto de um cunhado. Ele disse assim: não vai levar para a igreja, não. E eu evangelizando minhas irmãs. Um dia eles encheram a cara e ele começou a xingar. Xingou. Depois, pá! Tu não vai levar. Mas o velho homem ainda estava meio por ali ainda. A vontade era de pular e quebrar ele. E eu me aguentei. Eu disse assim: um dia eu vou dar pão para ele. No outro dia eu nem lembrava o que fez, de bêbado que estava. Só que os anos passaram e a luta chegou lá. E um dia ela ficou 30 dias desenganada da medicina dentro da UTI. E ele disse assim: tem como levar pão lá? Aleluia! Você já entendeu? Você é espiritual. Você já entendeu? Você vai levar pão. E eu levei o pão. E eu levei o pão e Jesus tirou de lá e colocou de pé e mostrou que ele é Deus, como fez lá na UTI, fez lá. Aí o nome do Senhor foi glorificado. Ele mudou o negócio. Agora eu não ganho mais calfiada, mas eu recebo respeito porque Deus mostrou que tem unção aí. Vão te respeitar, diz o Senhor. Aguenta aí que vão te respeitar porque tem unção na tua vida. É só um tempo de prova sobre a tua vida. Daqui a pouco vão te respeitar. Quem zomba de ti vai pedir pão e você vai dar pão. É mistério que Deus faz. Meus amados, a Bíblia diz que Davi entra dentro da caverna. Quando Davi entra dentro daquela caverna, inocente no meio de culpados, também a presença de Deus entrou com ele, porque o homem que tem unção, aonde ele vai, a presença de Deus entra com ele. E aqueles homens rejeitados pela sociedade, gostosos de espíritos, homens que ninguém dava nada por eles, viram algo diferente na vida de Davi. E a Bíblia diz que eles fizeram Davi chefe deles. E estes homens, agora a Bíblia diz que tudo que Deus prometeu para Davi se cumpriu. Ele foi rei. Ele não precisou tirar Saul, porque quem tira, quem colocou foi Deus, e foi Deus que tirou Saul. E quando Davi assume o trono, quando Davi é rei de Israel, ele leva os 400 homens junto com ele. Irmãos, agora não era mais 400 desprezados da caverna de Adulão, agora eram os 400 valentes de Davi. Qual era o teu adulão? Qual que era o teu adulão? Meu adulão chamava alcoolismo, depressão, síndrome do pânico. Mas a presença de Deus entrou dentro de adulão e me tirou. E hoje eu sou valente de Deus. Valente de Deus. Tem alguém da tua casa em adulão? A presença de Deus vai arrancar de lá. E não vai ser mais rejeitado, desprezado. Vai ser valente de Deus. Agora os olhos de Israel está sobre estes, irmão. Deus, ele é tremendo. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Os valentes de Davi não poderiam ser homens capazes do exército de Saul. Os irmãos de Davi não estavam no exército de Saul. Davi não prestou para o exército, mas os irmãos prestou. Os valentes, o braço direito de Davi era para ser aqueles. Era para ser os capazes. Mas Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Não vai ser nenhum do exército de Saul, vai ser o Jabulão. Eu tiro de lá.
Não é assim que ele faz, irmão? Ele arranca de Adulão e faz braço direito. É assim. É assim, mandar sépito que desce. Ele tirou de lá de Adulão. Quem sabe tinha um monte ali em volta, dizendo: é eu que vou ficar do lado de Davi. E Deus disse: tu não vai ficar. Eu tiro lá de Adulão. Sabe por quê? Quando ele tira de Adulão é diferente, pastor. Quando ele tira de Adulão, a soberba não entra. Quando vem de Adulão, ele diz: Deus, eu dependo de ti. Quando ele tira de Adulão, ele anda na humildade, porque ele sabe que nada é dele, tudo pertence a ele. A Bíblia diz que agora estes homens se tornam os 400 valentes de Davi. Lá no capítulo 23 de 2 Samuel, eu meditei convosco num versículo que fala sobre um homem chamado Samá. Diga comigo, Samá. O nome Samá significa obediente. A Bíblia diz que entre os 437 se destacaram. E a Bíblia diz 37 valentes de Davi. E entre os 37, 3 se destacaram. Eu quero falar de Samá. A Bíblia diz que Samá estava num pedaço de terra de lentilhas. Diga comigo, lentilhas. A Bíblia diz que os filisteus vieram para tomar aquele pedaço de terra. Quando os filisteus entram em Israel para tomar a terra, para tirar a terra dos filhos de Israel, o povo foge, se manda, vamos embora, abandona esse pedaço de terra. Samá ficou indignado, porque valente não foge da peleja, valente não foge do inimigo. O inimigo bate o pé para assustar, e ele fica de pé e agarra a espada e diz: aqui não, inimigo. A Bíblia diz que o povo fugia. Samá ficou de pé no meio do pedaço de terra e agarrou a espada. E o povo dizia: foge, Samá, é um pedaço de terra de lentilha. E os filisteus vêm vindo aí. E Samá disse: eu vou lutar e vou defender, porque essa terra é nossa, foi Deus que deu. E o inimigo não vai tomar de nós o que Deus entregou para nós. A terra é nossa. Eu vou te explicar 2 motivos pelo qual eles não quiseram defender o pedaço de terra. Primeiro, o que tinha valor no comércio era o leite e o mel. Deus disse para Moisés: vou tirar meus filhos da terra do Egito, vou levar para uma terra boa, larga, que manda leite e uma terra próspera. O leite e o mel era comercializado. Lá no comércio era como moeda. Ter leite, ter mel era como ter uma moeda, um dinheiro na mão. O que tinha valor, o que foi que José armazenou? Trigo. O trigo tinha valor. Lentilha não tinha valor no comércio. Lentilha era desprezado materialmente falando. Agora vamos falar espiritualmente por que a lentilha era desprezada. A Bíblia diz que 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito e tinha uma chamada de Deus. Jacó estava fazendo um guisado de sopa lentilhas, de lentilha. Diga comigo, lentilha. Vem Esaú do campo com fome. E naquela época não precisa ir no cartório e assinar documento para vender ou comprar. O homem negociava com a palavra. Quando Esaú vem do campo com fome: ei, Jacó, me dá um prato dessa sopa de lentilhas. E ele disse: escuta aqui, vende para mim hoje a bênção da primogenitura. Não quero adentrar neste detalhe. Primogênito era o mais velho, que recebia a liderança, a chefia espiritual da família. O primogênito, ele tinha a bênção de Abraão. Ei, Jacó, vende agora. Jacó disse: vende, Esaú, vende a bênção da primogenitura que eu te dou a sopa de lentilha. Esaú, profano, não deu valor para aquilo que Deus tinha na vida dele. Ele disse: de que me adianta uma chamada de Deus, a bênção de primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? Fica, me dá essa sopa de lentilha. Esaú desprezou o chamado de Deus, depois se arrependeu, chorou, mas Deus não voltou para ele o chamado. A Bíblia diz que Jacó agora recebeu o chamado de Deus. Jacó luta com Deus e Deus muda o nome dele em Israel e diz: agora não é Jacó, é Israel, porque tu desejou, lutou com Deus e prevaleceu. No mundo espiritual, a lentilha era desprezada.
quando os inimigos vieram tomar um pedaço de terra, o povo disse: não tem valor no comércio. Espiritualmente também não tem valor. Por que eu vou defender? Fugiram tudo e disseram: foge, Samar. Entrega isso para o inimigo. Eu vou profetizar para você. Pode não ter valor para os outros, mas para você tem valor. Não largue a promessa de Deus, aquilo que Deus te deu. Ah, para de orar por esse casamento que não adianta, não tem valor para os outros, para você tem. Desista de orar por esse filho. Não adianta orar. É promessa de Deus, foi Deus que te deu. Não saia do lugar que Deus te colocou. Lute, porque Deus vai te dar força para você lutar. Escute, outrora desprezado na caverna de Adulão, e agora de pé no meio do pedaço de terra, defendendo aquilo que Deus deu para ele, lutando por aquilo que Deus entregou. Irmão, e quando um homem se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu não abro mão, aquilo que o Senhor me deu, eu vou lutar, eu não vou aceitar essa derrota não, eu vou lutar pelo que é meu. Filisteu nenhum vai tomar o que é meu, filisteu nenhum vai levar a minha promessa, vai tirar o que é meu. Quando todos fugiu, Samar ficou de pé, e Deus veio sobre a vida de Samar. E agora todo mundo dizia: esse povo que vem da caverna de Adulão é tudo doido mesmo, esse povo que sai de Adulão é tudo louco. Olha lá o homem sozinho no meio da terra lutando. Esse homem é tudo, ninguém entende porque tu sobe monte, desce monte, busca na madrugada, não perde culto. É porque tu é valente, é porque Deus te tirou da caverna de Adulão para tu fazer a diferença. Você não é como aqueles que fogem da peleja. Você está de pé aí dizendo: eu vou guerrear, vou lutar, inimigo nenhum vai tomar o que é meu. A presença de Deus veio sobre Samar, e Deus deu uma força sobrenatural para ele, e ele derrotou o inimigo. E a Bíblia diz que naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Deus está fortalecendo vidas aqui nessa noite. Deus está colocando a espada na tua mão para você lutar. Não entregue para os inimigos daquilo que é teu. Você é Samar de Deus, você é valente de Deus nessa noite. Você já saiu de Adulão para ser um vencedor. Se coloque de pé. Abaste que o merece, alabaço bidawe. Rebaste que o mandaga chebadarachá. Desde o primeiro dia, eu estou contemplando esse trabalho aqui, vendo que coisa linda, todas essas decorações. E Deus tem falado algo no meu coração, como assim, irmã Cláudia. Deus, Ele tem se agradado da maneira com que vocês estão fazendo a obra do Senhor. Você está fazendo com dedicação, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. É buscando a alma, é fazendo a pena, trazendo. E Deus está se agradando. Deus tem um presente para entregar para vocês. Tem uma grande vitória de Deus sobre a vida de vocês. E eu vejo uma resposta de Deus descendo. E a resposta de Deus é sim, é sim, é sim a resposta de Deus. Ele é me clama leva cheia, dá. Porque hoje você vê trabalho, as pessoas não se dedicam, não se importam, faz de qualquer maneira. E é lindo quando você vê alguém que se empenha, que se dedica. Deus tem se agradado deste trabalho. E o que Deus fez na vida de muitos aqui nesses dias, você vai ficar marcado na história. Desde o primeiro dia, o que Deus fez na vida dessa mulher que estava no hospital, isso tudo aí, a resposta de oração, de empenho, de dedicação. E Deus manda dizer para eles que Deus tem se agradado da maneira que eles estão fazendo a obra. Eu quero orar por você, valente de Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Samar agarrou a espada e foi defender. Tem pessoas aqui que perdeu a espada. Tem valente, tem fortes aqui, mas tem pessoas que chegou aqui sem força de lutar pela promessa. Fala a Deus. Mas o anjo do Senhor trouxe uma espada e coloca hoje na tua mão. Eu quero orar primeiramente com você que quer receber força para lutar pelo que Deus te prometeu. É meu e ninguém vai tirar de mim. Chega lá, sai. Chega aqui no altar de Deus. Minha amada, eu vejo uma reunião, irmã Jana, né?
Foi feita uma reunião ali. Sabe aquele mistério que Deus falou contigo na palavra, porque eu senti a palavra vindo para ti? Deus arrancou de Adulão e colocou lá. Ah? E tem gente lá dizendo, eu poderia estar aqui, por que que é essa aí? Por que que não é eu? Deus está pondo por terra uma conspiração, uma cilada. Sabe essa dor de cabeça dessa semana aí, essa opressão que tu está sentindo? É o Espírito Santo já te mostrando que está se armando ali em volta, você já está sentindo já. Mas Deus hoje está desfazendo essa cilada. Essa reunião que foi feita, este leve traz, com a unção vem calúnia, vem perseguição, vem levante. Mas não tem problema não, Deus é maior. Feche teus olhos. A nação missionária vai louvar a Deus. E eu vejo essa espada que Deus coloca na tua mão. Tu vai defender o que é teu. Sabe o pensamento que entrou no teu coração? Acho que eu vou ficar mais quietinha, Senhor. Vou deixar para quem quer fazer. Mas você vai ser covarde que abandona um pedaço de terra? Vai lutar pelo que o Senhor colocou na tua mão. Luta pelo que Deus te deu. Lute. Urabaxé, diga é meu. Esse pedaço de terra é meu. Foi Deus que me deu e eu vou defender. Urabaxé da candará. Ui, candalácia, bom, Jesus, dá força para os teus filhos lutar pela promessa, Senhor, por aquilo que tu, ó Deus, colocou nas mãos dele. Não vai deixar. Você não vai abandonar esse pedaço de terra, você não vai deixar. Foi Deus que te deu, foi Deus, foi o Senhor. Espírito Santo de Deus. Eu não vou conseguir vencer. A luta é travada, é difícil, eu vou retroceder. Você vai lutar em nome de Jesus. O meu inimigo não quer recuar, e forças eu não tenho mais para lutar. Parece que nessa vez estou perdido. Oh, Jesus. Não diga não posso, eu não vou conseguir vencer. Pensei parar, quer voltar, abandonar a luta. Meu Deus. Se Deus te chamou, te escolheu, te ungiu, os teus inimigos vão ter que fugir, porque a unção de Deus está sobre você. Levanta a mão assim, querido. Irmão, não é hora de parar, não é hora, meu Deus. Deus vai entrar nessa luta e te dar a vitória. Quando Deus entrar, as portas vão se abrir, muralhas vão cair e você vai passar por cima do inimigo, porque Deus está contigo. Você é um escolhido, Ele te ungiu, irmão. Anácia, Rabanácia, levanta a mão assim, ó.